quem vê esse apartamento como ele tá agora, não imagina o estado que ele tava quando a gente comprou. E a gente só conseguiu comprar ele porque a gente conseguiu enxergar o potencial dele. Porque às vezes um imóvel tá com um valor abaixo e a gente fica pensando que vai dar muito problema, muito reparo. A gente escuta, inclusive, não compra coisa velha, isso aí dá problema, não sei o quê. Mas a gente não leva em consideração algumas coisas que possibilitam a gente comprar. Principalmente o valor, que pode estar abaixo do mercado, mas também a construção antiga. Então, nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre os benefícios da gente ter comprado esse apartamento antigo. Eu quero mostrar o apartamento para vocês, quero falar quanto que ele custou e quero convidar vocês a conhecer como é a construção num apartamento dos anos 70. Quando a gente veio ver esse apartamento, a gente não queria nem vir ver, para começo de conversa. A gente foi até a imobiliária e a gente tinha alguns pré-requisitos, assim. Obviamente, o primeiro é que deveria caber no nosso orçamento, que não era grande coisa, depois eu vou falar quanto que o apartamento custou. Depois que ele deveria ter uma sacada. E aí ele nos mostrou várias opções, mas cabendo no nosso orçamento. Esse aqui era o único, basicamente, que ele tinha lá. E as fotos eram horrorosas. Infelizmente, eu não tenho aqui elas pra poder mostrar pra vocês. Parecia que a gente ia vir ver um cativeiro numa vila horrorosa. E ele falou, não, o bairro é bom, um bairro antigo da cidade, vocês vão gostar, vamos lá ver. Nos botou no carro e nos trouxe. Vamos lá ver, vocês reclamem depois. E foi muito bom que ele fez isso, porque quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu ver que o apartamento não era tão ruim quanto ele parecia. Tô mostrando pra vocês. O chão tava detonado, as paredes estavam com aquela cor horrorosa, todas as aberturas estavam com muito cupim, então ele precisava de uma mãozinha, mas ele era muito grande, ele tinha 3 quartos, estava com preço muito abaixo dos outros por causa desses reparos, porque possivelmente ninguém queria vir ver, e também porque ele era herança, então todo mundo que era dono dele nunca tinha pisado nele, eles nunca tinham entrado, tinha sobrado pra tipo 6 herdeiros que não queriam mais saber, os pais tinham morrido, eles queriam se livrar das coisas e a gente conseguiu aproveitar essa onda. Então tem que ter essas oportunidades, eu quero falar num vídeo depois, assim, como é que a gente pode ficar de olho e esperar, né, pra ter a chance de conseguir comprar um negócio. Mas isso aí fica para outro vídeo, porque eu quero contar nesse vídeo, mas é sobre o apartamento mesmo. E o prédio, ele é bem pequenininho, ele tem 6 apartamentos só. Quando a gente se mudou, eu acho que tinha 2 moradores. A maior parte dos apartamentos estava fechado. A senhora que morava aqui, ela morava de aluguel para essa família que eu falei que eram os herdeiros. Então ela acabou saindo daqui, o apartamento ficou vago, eles resolveram vender. E como ele estava muito feio, porque ela morava de aluguel, então ela não ia reformar. Eles eram vários donos e também não iam reformar. O apartamento foi ficando com essa carinha assim de maltratado, né? Inclusive, eu não sei o que dá na cabeça de uma pessoa de pintar tudo de amarelo até o teto, mas isso aí é fácil de consertar. Então, o que a gente viu? Percebeu que ia valer a pena em comparação com os apartamentos mais novos. Os apartamentos que estão sendo construídos hoje em dia, eles têm a metragem muito pequena. Então, tu vai encontrar apartamentos de 40, 50, 60 metros quadrados quando eles são grandes, quartos minúsculos e as paredes muito finas. A gente foi ver alguns apartamentos já nesses condomínios que nem são dos mais novos, que tá ficando cada vez pior a cada ano. Mas agora, as paredes já são muito finas. Tu consegue escutar qualquer vizinho fazendo qualquer barulho dentro do apartamento, que é muito diferente daqui. Esse apartamento, nesse prédio, foi feito com um tijolinho. Então, se tu destruir uma parede, tu vai ver que ele é de tijolinho por dentro. E isso faz com que as paredes sejam muito grossas. Outra coisa que a gente gostou muito foram as janelas, que são gigantes. E hoje em dia, os apartamentos tanto não vem mais com veneziana, por exemplo, quanto as aberturas são de alumínio, dependendo do valor que tu vai pagar, sem falar que são muito pequenas. E aqui, tanto qualquer janela desse apartamento, até as menores, elas são enormes. E a gente se apaixonou por tudo isso. Outra coisa que a gente gostou muito foi que ele corre vento de trás para frente, porque ele pega a parte de trás do prédio e a parte da frente do prédio. Então não tem como a gente não ter ventilação dentro, que é uma coisa também que tá pecando muito nos apartamentos mais novos. E aí tá, o chão tava destruído? Tava destruído. Quanto que a gente gastou pra arrumar esse chão? A gente contratou uma empresa de lixação e sinteco, uma coisa assim. Eles não fizeram sobre os 89 metros quadrados desse apartamento, porque tem as áreas que são molhadas, enfim, né? Toda a área dele não é toda de taco. Da área que a gente fez, custou em torno de R$2.000 pra arrumar tudo. Eles lixaram, eles fizeram esse acabamento com o sinteco que a gente pagou mais baratinho, porque na época a gente estava muito quebrado. A gente conseguiu fazer essa transformação do chão e já trazer os móveis para dentro, começar a pintar as paredes. Essa parte de ter feito a reforma do chão, a sujeira ficou para quando ele já estava vazio, então foi tudo muito simples de fazer. A gente teve que tirar todos os rodapés, porque eles estavam todos podres, então a gente teve esse gasto de trocar os rodapés. Mas assim, todos esses gastos que a gente teve que ter com o apartamento ao longo dos anos, porque já faz agora uns 2 anos que a gente comprou, mais, né? E era sempre uma ideia, assim, de que
Não importa que a gente vai ter que trocar as portas aos poucos, que a gente vai ter que trocar o rodapé aos poucos, que a gente vai ter que limpar o chão aos poucos. Esses detalhes que a gente vai ter que ir fazendo, não importa, porque a gente pretende ficar aqui bastante tempo. E é uma coisa que se eu comprasse um apartamento mais novo, que tá bonitinho, tá bom, tá ali com o piso novo, tá com coisa nova, eu não poderia adicionar metros quadrados nele. Eu não poderia adicionar uma sacada nele. Eu não poderia adicionar ventilação nele. Então a gente sempre teve essa visão assim de conseguir dar valor para as coisas que a gente não tem como alterar depois. Mas alguns detalhes estéticos a gente sempre vai poder alterar, mesmo que a gente não tenha o dinheiro para fazer isso agora. Então, de primeira, para a gente se mudar, a gente fez o chão, porque a gente não ia ter como fazer depois que já tivesse móveis. E a gente pintou algumas das paredes. A maior parte das paredes a gente conseguiu fazer antes de se mudar. Lá onde a gente estava antes, fazia, a gente mesmo que fez. A gente pintou tudo. O chão a gente não conseguia fazer, né? Óbvio, precisa de uma ferramenta específica. Mas pintar as paredes, a gente pintou tudo. E foi um terror. Eu vou contar depois, mostrar melhor as paredes da casa, falar sobre as tintas, sobre as pinturas em outro vídeo. Mas foi foi muito difícil pintar aquele amarelo horroroso. Tá indo, tá indo as coisas. Eu vou levar vocês pra fazer um tour pelo apartamento. Eu não tenho como saber o que vocês têm curiosidade de saber, né? Tem 89 metros quadrados. A gente conseguiu comprar ele com financiamento. A gente fez um financiamento. Se vocês quiserem saber mais sobre o financiamento, comenta aí que eu vou explicar também como é que foi, quanto que a gente deu de entrada, etc. E quanto que ele custou, né? No fim das contas, eu falei que eu ia dizer quanto que ele custou. E ele custou 160 mil reais. Barato, muito barato, porque ele tá no centro da cidade, não é no interior, é uma cidade metropolitana. É isso que eu tava falando. Então precisa ter ali, se planejar para comprar o apartamento, para comprar onde tu vai morar e ficar esperando a hora certa. E conseguir enxergar para além do que tá na tua frente. Entende o que eu tô querendo dizer? Se eu tivesse parado vendo que ele tava horrível, ele não ia estar como ele tá agora, algum tempo depois. Eu não teria pagado esse tão pouco que eu paguei por um apartamento que tá se tornando aos poucos isso que ele é. Então eu vou levar vocês para verem e contar um pouquinho enquanto eu tô andando para que vocês consigam também ter uma ideia de como é todo o apartamento. Aqui a gente já consegue ver o chão, como ficou bonito. Esse é o Chico, nosso cachorro. As paredes estão com umas falhas ainda, estão com umas falhas. Eu não sei dizer o tamanho da sala, mas ela tem uns 4 metros de comprimento. 4 por 13 e pouco, eu acho que é. A sala é bem grande. Aqui, a gente já tem o primeiro quarto nessa porta. E esse corredor aqui, ele tinha 2 portas. Dá pra ver que a gente ainda precisa finalizar aqui, ó. Por isso que tá sujo e tá esquisito. Porque a gente tirou essas 2 portas que tinha, tanto indo pra cozinha quanto pro corredor. Que eu acho que um exagero de porta, né? Não tinha por que ter uma porta pro corredor. Mas como os apartamentos antigos, eles têm essa configuração diferenciada, ele tinha essa porta. Aí aqui, da sala pra cozinha. Aqui também tem esses azulejos que são originais do prédio. São os detalhes que já vieram originais. O chão da cozinha, eu acho um pouco esquisito. Não reparem os panos porque tava chovendo e a gente coloca por causa da água. Eu acho ele um pouquinho esquisito, tá? Não vou negar. Mas, pelo menos ele é discreto. O do banheiro é muito mais estranho, que eu vou mostrar pra vocês também. Mas não me incomoda, sabe? Eu gosto dessa estética. Tanto que a gente colocou aqui a cozinha quadrada. Ela fica um pouquinho apertadinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês. A gente colocou essa parede aqui, ó, com os quadrinhos, mantendo uma estética de vó mesmo. E vocês não reparem a bagunça, eu vou tratar igual uma visita mesmo quando tu recebe uma casa. Não repara a bagunça, porque a casa que tem gente tem bagunça, né? Então ela não tá extremamente arrumada, porque a gente mora aqui e não tem muito o que fazer. Aqui a gente teve que trocar o fogão. A gente tinha um fogão bem mais bonito que eu vou mostrar pra vocês. Mas a gente teve que trocar porque ele parou de funcionar. Aí a gente comprou esse de indução, que eu vou mostrar também uma hora dessas como é que funciona. Mas olha o que eu falei, ó. De ser separado. Como eu falei, a gente tem muita coisa que a gente precisa reformar aqui, tá? Então não adianta assim apontar, mas tá descascado ali, tá sujo ali, não sei o que. Foi isso que eu falei antes, né? Ele tem coisas a fazer. Mas olha a grossura dessa parede.
Olha a estrutura, sabe? Ali eu tenho vizinho ali do outro lado. Tenho vizinho em todos os lados. Aqui dá pra ver. E eu não escuto um barulho. Então, não me importo muito. Ah, essa aqui é legal também de mostrar, ó. Essa parte, eu falei, tá uma bagunça, tá? Então não repara. Essa parte aqui é uma despensa que já tinha nele. Então a área de serviço é enorme. Claro, eu preciso reformar, eu preciso arrumar. Tá tudo espendongado, inclusive, porque também tinha uma porta aqui que eu tirei para conseguir colocar a máquina. Mas assim, é um espaço que, como eu falei, eu não tenho como construir depois se eu comprar um apartamento acabadinho. Aí, olha, ele ainda tem esses pisos de tijolo, né? De cerâmica de tijolo originais, né? Antigos, bem conservados, inclusive. Poucos apartamentos aqui no prédio têm essa conservação. Muitos deles reformaram nos anos 90 e trocaram todas as partes bonitas dos anos 70 por coisas horrorosas dos anos 90. Então esse aqui ficou bem conservado, eu acho que justamente porque ele era alugado. Então vamos dar uma olhadinha aqui no quarto. Primeiro quarto. Essa parede a gente fez também. Olha como ele é alto, né? Isso que eu falo. Não repara a bagunça. Ah, tá bagunçado. Sim, tá bagunçado. Vou botar as coisas no sol, ué. Precisa pôr. Esse quarto, ele é maior do que, do que parece, tá? A gente teve uns pequenos problemas. Deixa eu voltar aqui. A gente teve uns pequenos problemas. Tivemos que trocar o roupeiro por esse grandão aqui, ó. Por isso que aparece um pouco mais apertado. A gente tinha um bem menor antes, mas foi necessário. Mas olha o tamanho dessa janela. Ela é enorme. Eu não alcanço na parte de cima dela, pra vocês terem uma ideia. E esse cofre aqui, ele veio no apartamento, só que os proprietários do prédio não tinham a chave, nem a senha. Então ninguém sabe abrir ele. Pode ser que eu esteja milionária comprando um apartamento com um cofre e eu nunca vou saber porque eu não consegui abrir isso aqui. Esse aqui é o quarto do meio, né? Que é o quarto da bagunça, famoso quarto da bagunça. Então a gente, esse roupeiro preto aqui lá no outro quarto, a gente teve que trocar e trazer pra cá. Agora tá esses dois lindos roupeiros. A gente geralmente não mostra muito esse quarto aqui, né? Mas olha aqui, eu queria entrar aqui tanto pra mostrar, né, que ele tem 3 quartos, enfim. É um apartamento grande. Esse aqui é o segundo quarto. E esses 2 quartos são os menores, o terceiro é o maior. E esse aqui é o fogão que a gente tinha, que combinava com a cozinha, que é toda azulzinha. Olha como ele é lindo, a gente não teve coragem de se livrar dele. E é uma pena que ele tenha parado de funcionar. A gente fica muito triste, mas a gente tá com ele aqui ainda. Enfim. Aqui mais um pouco de bagunça. Mas esse aqui é o maior quarto. Que ficou pro escritório. Tanto por isso que ele tá todo bagunçado, né? Porque, enfim. Tem outro problema que é a gente só tem ar aqui. Aí esse colchão fica aqui no verão. Porque a gente precisa dormir no ar-condicionado. E aí vamos fazendo as coisas pouco, né? Não tem muito o que fazer. E aqui tá a sacada. A sacada fica no escritório. Umas plantinhas. Também precisa de uma ajeitada. A gente vai gravar até um vídeo aqui mostrando reformar essa grade aqui, ó. Que precisa de uma pintura. Mas olha como é bonito. O cachorro aproveita para pegar um solzinho. Banheiro. A gente pintou ele da mesma cor que a sala. Mesmo verde. Ele também, assim, ele não ficou muito liso, né? Ele tinha uma tintinha solta que a gente tentou reformar, não ficou lá muito liso, mas ele ficou bonito. A gente reformou os rejuntes aqui do banheiro, então aqui a gente passou de novo um rejunte branco, passou aqui dentro do box também, conseguiu reformar esse revestimento. E olha o piso do chão que eu falei. Eu acho muito peculiar, digamos assim, essa escolha estética. Mas, tudo bem, tudo bem. A gente tem a ideia de trocar um dia, mas por enquanto fica assim
Essa mesma estética de antigo. Uma coisa que a gente gostou muito quando se mudou pra cá foi essas lumináriazinhas aqui, ó. Isso aí também é original do prédio. Simples, mas é tão bonitinho, né? A gente quer trocar esse espelho só. Os portas-toalhas, tudo original do prédio. Como vocês podem ver, ele corre o vento por tudo, né? Como ele pega lá da frente aqui até aqui atrás, a gente consegue ter todo esse acesso. E aí ali na frente do prédio, a gente consegue ver por aqui também. Não precisa descer para mostrar. A gente tem uma área comum com graminha. O prédio é pequeno, né? Mas a gente tem grama, tem acesso à natureza, tem bastante passarinho aqui. Então, é uma coisa que a gente gostou muito também, quando veio ver esse apartamento. E o chão, né? Que foi o que eu falei que a gente precisou reformar. Que estava todo acabado, mas olha que bonito que ele tá agora. Nem parece, né? A gente teve que trocar as portas, porque elas estavam destruídas, então essas aqui já são as portas novas. E mais ou menos assim, ó. A gente gastou uns 2.000 reformando o chão, para trocar as aberturas, que foram 4 portas. A gente gastou também uns 4.000, eu acho. Isso foi mais caro. E para fazer os rodapés, a gente gastou mais uns 2 e pouco, 3.000. Que, somando tudo, parece bem caro. Mas tem que ver que o apartamento foi barato. E que a gente foi fazendo aos poucos, né? Isso aqui que eu tô mostrando não foi feito do dia pra noite. A gente demorou bastante tempo pra fazer, então a gente foi juntando, foi fazendo, foi juntando, foi fazendo. E como eu falei antes, tem coisa que não tem preço. E sabe que desde que a gente comprou esse apartamento, não teve uma vez que eu tenha me arrependido de ter me mudado pra ele. Mesmo, assim, mesmo que tenha eventuais barulhos, por exemplo, agora talvez dê pra ouvir umas crianças. Porque tem criança ali que brinca, ali um pouco mais pra trás tem um clube. Mas isso tem horário pra acabar, tem horário pra começar, e a gente tem uma vizinhança muito boa aqui. O pessoal, os vizinhos são idosos, a maior parte, é um bairro antigo mesmo. O pessoal caminha bastante com cachorro, bastante com criança, não tem nada demais aqui nesse bairro. E são coisas que a gente conseguiu aproveitar, tendo essa visão um pouco mais carinhosa com um apartamento antigo, né? Eu queria fazer esse vídeo inicial, assim, pra mostrar o apartamento pra vocês e apresentar como é que eu quero tratar esse canal aqui, né? Eu quero mostrar pra vocês as coisas que a gente vem fazendo aqui dentro do prédio. Quero contar como é que foi comprar, como é que a gente conseguiu fazer pra dar entrada nesse apartamento, como é que a gente lida com ele, se ele teve problema, se ele não teve. Então, se tu tem alguma dúvida, se tu quer saber alguma coisa, o que tu acha, por favor, comenta, deixa aí teu comentário. Me diz o que tu acha de construções antigas, porque eu sou extremamente fã. Então, se tu não gosta, me diz aí o porquê. Porque até então, a gente não teve nenhum problema com infiltração, por exemplo, nem nada do tipo. Até porque as construções antigas, elas são feitas um pouco melhor. Parece que a qualidade das coisas eram melhores. Então, mesmo que ele tenha uma elétrica antiga, que ele tenha uma tubulação antiga, ele não apresentou nenhum problema ainda, já faz alguns anos. E pelo que eu entendo, não teve nenhum problema desde que ele foi feito. Então, por ele ser antigo, isso não é grande coisa. Eu mostrei, a gente fez bastante coisa, a gente ainda tem muita coisa pra fazer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, se tu gostou desse vídeo, se tu gostou desse apartamento, se inscreve no canal e acompanha aqui com a gente toda essa transformação que a gente tá fazendo nele e o dia a dia nele e as coisas que a gente vai aprontar aqui dentro. Então, se inscreve no canal.